Olá, alunos da pós-graduação Montessori do Nascimento aos 6 anos. Estamos aqui para a aula 8 do nosso módulo de legislação educacional. E hoje, nesta aula, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a nossa lei maior, né? A lei mais importante da educação para todos nós, profissionais, enfim, para todos os envolvidos no processo educativo. Bem, eu vou compartilhar aqui o material com vocês para darmos início aos nossos estudos. A aula 8 hoje, então, é sobre ela, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa lei maior, né? Ela é a principal legislação da educação nacional atualmente, a qual normatiza e tem efeito regulatório do Sistema Nacional da Educação Brasileira. Tá? Então, é a principal lei e é ela que vai ditar todas as regras, né, sobre a educação. Tá? Ela está acima, abaixo da Constituição, nós temos a LDB, que está acima de todas as outras, todos os outros dispositivos legais. Eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu a LDB. Vou explorar aqui um pouquinho com vocês. Eu trouxe essa linha do tempo, tá? Para mostrar para vocês como ela surgiu, tá? Como ela foi evoluindo ao longo do tempo até chegar aos dias atuais. Então, lá em 1934, né, com a Constituição de 34, que nós já vimos lá na história da educação, né, começa-se a pensar numa legislação para regular o sistema educacional brasileiro. Nesse período também, né, com essa Constituição, que foi criado o PNE, que é o Plano Nacional da Educação, tá? Então, aqui, né, começaram a tentar levar a educação um pouquinho mais a sério, né? A normatizar a educação, né? Havia essa necessidade, né? Nesse período também, que a educação passou a ser responsabilidade do Estado e também da família, né? Então, havia esse compartilhamento de responsabilidades. Depois, lá na frente, em 1961, né, foi caminhando a nossa educação, após 13 anos de debates no Congresso Nacional, é criada a primeira LDB, que foi a Lei de Diretrizes e Bases, né, promulgada pela Lei número 4.024 de 61, que definiu a organização dos níveis de ensino, formação dos professores e financiamento da educação. Tá? Então, surge aqui em 1961 a primeira lei de diretrizes e bases. Então, foram 13 anos sendo debatida no Congresso Nacional, sendo discutida, até que se extraiu-se um documento, né, em que tinham alguns os dispositivos, né, em que se organizava, né, dava uma diretriz à nossa educação. Depois de 10 anos, em 1971, com a Lei 5.692, né, essa lei fixou diretrizes e bases para o ensino do primeiro e segundo grau. Seria o que nós chamamos hoje de ensino fundamental e ensino médio, né? Então, surge aqui as primeiras diretrizes para esses tipos de ensino, tá? Então, ficou mais detalhado como deveria ser organizado o ensino do primeiro e segundo grau. O ensino torna-se obrigatório também dos 7 aos 14 anos. Então, o marco obrigatório aqui é um marco importante que o ensino tornou-se obrigatório dos 7 aos 14 anos, tá? Prosseguindo, chegamos lá em 1986, onde começa uma mobilização nacional por profissionais da educação para elaborar uma lei para a educação brasileira. Então, chegando lá, passados, né, todo aquele período histórico, né, a época do governo militar, foi levantado, né, pelos professores, pela classe dos professores, né, essa questão, né, para ser debatida, né, para a reformulação da educação. E a LDB é pauta em diversos fóruns, né, e conferências nacionais.
2 anos depois, em 1988, nós temos a nossa Constituição atual, né, promulgada, e é elaborado um projeto de lei tendo como base as propostas dos professores. Então, 2 anos depois desses debates que foram levantados lá atrás pelos professores, foi elaborado esse projeto de lei, que continuou tramitando no Congresso, né, até 94, tá? Esse projeto original, que foi elaborado lá atrás, né, em 88, ele recebeu mais de 1.200 emendas, né? Tamanha a discussão e o estudo, né, que foi feito em cima desse documento legal, tá? Desse projeto de lei, né, aliás. Até chegar 1996, né, onde a LDB anterior foi revogada e surge aí uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a Lei 9.394 de 96, né, ou 9394 de 96, mais completa, com muitas inovações, tendo como principais conquistas a ampliação dos direitos educacionais, o reconhecimento da educação infantil como pertencente à educação básica, o conceito da gestão democrática e participativa, que aos poucos vem sendo disseminado e trabalhado em toda a educação nacional. O financiamento da educação, entre outras questões, outras matérias, tá? Então, veja bem, a nossa LDB atual, ela foi promulgada em 96, tá? Após longos anos aí de uma grande discussão, um grande estudo que foi feito, né, em cima dela, para que se originasse um documento novo, muito mais amplo e que abarcasse muitas questões que a antiga LDB não previa, tá? E também uma grande ganho foi o conceito da gestão democrática e participativa no processo educacional, tá? Esse também foi um grande ganho dessa nova LDB. E eu vou falar agora de algumas características dessa lei que foi aprovada em 96 e algumas curiosidades sobre essa lei, né? Então, após a Constituição de 88, iniciou-se um amplo debate sobre o projeto de lei das diretrizes e bases da educação nacional, envolvendo vários setores da sociedade civil ligados à educação. Então, a partir desse projeto de lei, né, houve um movimento, né, de estudo, de discussão de todos os vários setores, né, da sociedade civil ligados à educação. Então, essa lei ela foi elaborada com muito estudo, muita cautela, muita discussão, né, para que se tornasse um documento amplo, que abarcasse todos os detalhes, né, importantes sobre a educação, e foi aprovada lá em 96, tá? Ela foi sancionada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Um governo que foi de 95 a 2003, então, só para nos situarmos aqui no período histórico, né, do nosso país, histórico político do nosso país, tá? O ministro da Educação da época era o Paulo Renato Souza, tá? E o relator da lei foi o senador Darcy Ribeiro, que foi um educador, político, etnólogo, antropólogo e escritor brasileiro, fundador da UNB, Universidade de Brasília. Daí a gente já pode ter um pouco da noção da sua importância, né, do seu saber ali, enfim, sobre a educação, né? E os seus estudos foram essenciais para alavancar uma nova reforma educacional no Brasil. Tá? Assim, a LDB ficou conhecida popularmente como Lei Darcy Ribeiro, tá? Em homenagem a um dos seus mais proeminentes educadores brasileiros, defensor da democratização do ensino público e de qualidade para todos. Tá? Então, uma das características dessa lei, né, é a Lei Darcy Ribeiro,
porque ela teve como relator esse grande estudioso, né, da educação, e que ele fez todo o relatório da lei, né, ele foi o ministro relator da lei, e por isso ela recebeu, né, em uma homenagem a ele, o seu nome. Entre os principais pontos, né, inovações, a LDB estabeleceu alguns, né, algumas das inovações ali. A municipalização do ensino fundamental, a formação docente passou a ser estabelecido que deveria ser a nível superior, o que anteriormente era possível apenas com o magistério, né? A formação, lecionar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e depois passou-se para o nível superior com a promulgação dessa lei, tá? A exigência passou a ser um curso superior. Inicialmente, a gente tinha ali um ensino médio normal superior, tá? Tinha essa nomenclatura, curso normal superior, que era um curso de formação de professores. Depois a lei, posteriormente, mudou e acabou sendo exigido apenas o curso de licenciatura em pedagogia para o docente lecionar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? A educação infantil passa a ser etapa inicial da educação básica, então a educação básica agrega aí a ela, né, a educação infantil também, o que antes era só ensino fundamental e médio, tá? O primeiro grau, essa nomenclatura passa para a nomenclatura ensino fundamental, e o segundo grau passa a ser chamado de ensino médio. Então, temos novas nomenclaturas aí para os cursos, né, da educação básica. O estudante com necessidade especial, ele passa a ser, né, ter garantida a sua matrícula, preferencialmente na rede regular, tá? Antes da LDB, esses alunos, aqui eu coloquei estudante com necessidade especial, porque é o que nós tínhamos na lei, né, original. Com o passar do tempo, nós sabemos que essa nomenclatura mudou, né? Alunos pessoas com deficiência, que é o termo atual, né? Que nós usamos hoje, mas tinha os portadores de necessidades, passou por portadores de necessidades especiais, deficientes, mas e até chegarmos no termo atual, devido a toda a legislação da pessoa com deficiência, né? Que hoje nós chamamos de pessoa com deficiência, ela tem o direito de ser matriculada em classes comuns da rede regular, né? E ser atendido, né, conforme as suas necessidades. E antes disso, não. Antes eles eram, a maioria, essas pessoas, elas não eram aceitas, elas não tinham o seu direito à educação garantido por lei, eram poucos os dispositivos de direitos para essas pessoas, e esses alunos muitas vezes nem frequentavam a escola, né? Nem eram matriculados na escola. Dependendo do grau da deficiência, esses alunos, muitos ficavam em casa, né? Ou eram matriculados em escolas específicas de educação especial, né? Muitos eram encaminhados para essas instituições de educação especial, tá? Outro ponto também, com a criação da nova LDB, surgiu, né, foi criado o Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Um fundo criado para que o governo possa destinar recursos, né, para o desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do ensino valorização do magistério, né, para a educação pública, né? Esses recursos são destinados à educação pública. A educação brasileira fica marcada por alguns eventos importantes, passando por uma transformação até após a implantação da nova LDB. Então, ainda no governo FHC, né, que passou ali por dois mandatos, né, do FHC,
essa lei permaneceu, e aí nós temos ali vários acontecimentos, várias transformações, né? Pontos, né? Eventos importantes que surgem com essa LDB. Então, surgiu aí, né? Foi criado o programa Alfabetização Solidária. O Brasil teve a sua primeira participação no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, e nessa primeira participação ele ficou em último lugar, tá? Então, foi muito importante para ver em que nível o Brasil estava para poder criar uma política, né, para que se melhorasse a educação ali. Então, era muito importante essa avaliação para ver o que precisava ser reformulado na educação brasileira para que saíssemos desse último lugar aí, né? Até 2007, profissionais da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental deveriam estar formados em nível superior. Então, veja bem, a lei foi criada lá em 96, previa a formação de nível superior, mas tinha um período de transição ali, né? Um período de 10 anos para que esses profissionais da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, pudessem estar formados em nível superior, tá? Pudessem buscar a sua formação ali, se adequarem à nova lei. A formação de magistério continuou sendo válida para quem já tinha, né, tinha esse direito, mas para os novos profissionais passou-se a ser exigida ali a licenciatura em pedagogia. A elaboração de documentos importantes para a educação foram criados os parâmetros curriculares nacionais, referencial curricular para a educação infantil, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. Tá? Então, documentos importantíssimos que foram elaborados nesse período, né, para regulamentar, né, para dar uma referência, né, uma diretriz à educação brasileira. Depois, terminado o governo Henrique Cardoso, continuamos com o governo Lula, né, entre 2003 e 2011. Depois eu vou arrumar no material de vocês, vocês já vão receber certinho ali. Eu coloquei 2007 aqui, mas foram 2 mandatos também, né? Então foi de 2003 a 2007 e depois de 2007 a 2011. É importante, por que eu estou passando para vocês? Porque nós estudamos lá atrás a história, né, do Brasil, a evolução histórica da educação que seguiu paralelamente ao momento político, né, que o Brasil estava vivenciando. Então, conforme, né, a gente pode observar, conforme a política nacional, né, o momento político que o país vive, nós vamos ter uma transformação na educação, né? A educação ela vai seguindo paralela a essas transformações políticas. Então, a LDB surgiu no governo FHC, permaneceu até o governo Lula, né? E segue até os dias atuais, tá? É lógico que com algumas adaptações, algumas modificações, mas continuamos com a mesma lei até o presente momento. Nesse governo, o ministro da Educação era o Cristóvão Buarque, tá? Durante esse período, nós tivemos a criação da Prova Brasil, que é uma avaliação do rendimento escolar, o programa Brasil Alfabetizado. Em 2009, nós tivemos a criação do Enem, um marco muito importante, tá? Para o vestibular, para ingresso, né, nas universidades, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Tivemos também um outro documento importante elaborado, as diretrizes curriculares para a educação básica, tá? O Plano Nacional de Educação, que determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024, tá? Então, foi elaborado um novo documento
que serviria de base, ele determinaria metas para uma próxima década aí, tá? Da educação. E também nós tivemos a implantação do ensino fundamental de 9 anos, que antes tínhamos a duração de 8 anos, e depois, em 2006, com a faixa etária de 6 anos, passa a integrar o primeiro ano do ensino fundamental, tendo a duração, então, né, de 9 anos este curso. A base dos sistemas normativos, né, ou podemos chamar de ordenamentos jurídicos, normalmente são pela Constituição, são ligados à Constituição do respectivo país, tá? No Brasil, a Constituição Federal fixa poderes para a União, para os estados e para os municípios, tá? Então, nós temos ali a Constituição, né, fixando os poderes, e a legislação, ela é proveniente de um processo legislativo, né, que compreende a elaboração, a análise e a votação de vários tipos de propostas, tá? Decisões, interesses políticos, sociais, econômicos, que são definidos pelo Poder Legislativo. Quando discutimos a legislação educacional, nós abordamos todas as leis que objetivam organizar as políticas públicas educacionais, tanto nas questões pedagógicas quanto nas administrativas. Isso abrange desde a regulamentação do direito à educação escolar, em seus níveis e modalidades, até a sua articulação com as demais instâncias da sociedade, tá? Então, a base dos sistemas normativos, né, geralmente é a Constituição, e ela vai fixar os poderes para a União, estados e municípios, né, o que cada um tem de dever, de responsabilidade, qual que é o poder de cada um, né? E a legislação de cada ente desses, ela vai seguir, vai tomar como ponto de partida os seus interesses políticos, sociais, econômicos, né? Isso que vai impulsionar a criação de uma lei, tá? Então, quando nós discutimos sobre a legislação educacional, nós estamos falando que essas leis, elas objetivam, né, organizar as políticas públicas educacionais, né, e as questões pedagógicas também, e não deixando de lado também as questões administrativas, tá? Então, a legislação educacional, ela vai abranger todos esses aspectos, tá? Assim, a LDB também vem para normatizar todos esses aspectos da educação. A LDB, ela teve algumas atualizações ao longo do tempo, tá? Então, desde a sua promulgação, a LDB passou por algumas alterações e atualizações, com o intuito de adequar-se às mudanças sociais, tecnológicas e educacionais, tá? Eventuais emendas e leis complementares foram introduzidas para responder às demandas da sociedade e da educação. Então, a LDB, veja bem, ele é um documento de 96, né? Nós estamos quase chegando a 30 anos da promulgação dessa lei, né? E ela, durante todo esse período, o Brasil passou por uma série de mudanças políticas, sociais, né? E a educação precisou se ajustar, né? Se adequar. A legislação educacional, ela precisou passar por algumas alterações para estar alinhada ao período que ela está sendo aplicada, né? Então, nós temos ali na LDB alguns artigos com redações novas, né? Que aí vocês até podem observar ali, como eu já mostrei na aula anterior. Redação dada pela lei tal. É uma lei complementar à LDB, tá? Então, são algumas emendas, né? Que foram introduzidas para atualizar a lei ao longo do tempo. É importante ressaltar que a legislação pode ser alterada ao longo do tempo para refletir as necessidades emergentes
e as novas perspectivas educacionais. Professores, gestores educacionais e demais profissionais da área devem manter-se atualizados sobre possíveis mudanças na legislação, para garantir a conformidade e a qualidade do ensino oferecido, tá? Então, é isso. A legislação ela vai mudando ao longo do tempo e todos os profissionais, né, todas as pessoas envolvidas na área da educação devem acompanhar essas mudanças, né, e se adequarem também para a sua atuação, né? Seja lá em que lugar você esteja atuando no processo educativo, né? Bem, aqui eu tenho mais alguns marcos importantes, mais atuais, sobre a LDB. E aí nós temos aqui, em 2017, a Lei 13.415, que criou o novo ensino médio, tá? Propondo uma mudança na estrutura, na carga horária e uma nova organização curricular. Em 2018, a LDB passa por novas alterações, a Lei 13.632, de 6 de março de 2018, tá? Muito importante, né, em que estabeleceu, né, entre elas, né, quais foram as mudanças que essa lei trouxe. Estabeleceu que a educação de jovens e adultas constitui um instrumento para a educação ao longo da vida, para quem não teve acesso aos estudos no tempo previsto. A oferta da educação especial passa a ter início na educação infantil, de 0 a 5 anos, e estende-se ao longo da vida. Ela incluiu a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. O artigo 12 da LDB passou a incluir, né, o inciso 9, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática do bullying, no âmbito das escolas. Estabelecer, no inciso 10, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, incluir o tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. Em 2023, a Lei 14.133, de 11 de janeiro de 2023, altera novamente a LDB, tá, com mudanças significativas, dentre as quais destacam-se o PNED, a Política Nacional de Educação Digital, tá, e inclusão da educação digital nos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, aqui uma atualização, uma coisa bem recente, tá? Nós já citamos isso na outra aula também, que ela incluiu no artigo 4º, né, um inciso lá sobre a educação digital e inclusão da educação digital nos currículos. Em agosto de 2023 também tivemos uma outra lei que altera a LDB, a Lei 14.644 de 23, que institui a criação de conselhos escolares e de fóruns dos conselhos escolares pelos estados, Distrito Federal e municípios, tá? Para garantir a participação popular e a gestão democrática do ensino público, tá? Bem, essas são algumas das mudanças. Tivemos outras alterações, né, mais detalhadas na LDB, e eu deixo aqui um link para a consulta pública desse documento, para que vocês acessem, leiam, estudem a LDB. Quando você acessa nesse site do governo, você vai aparecer ali em azulzinho, né? Alteração dada pela lei tal. Você clica naquela lei, você vai conseguir observar o que foi alterado naquele artigo, naquele inciso, né? Qual foi a atualização, se ela revogou alguma coisa da lei original, né?
Então, assim, é muito importante, né, que nós, profissionais da educação, todos os profissionais que atuam no ramo da educação, tenham conhecimento da LDB, tá? Conheçam a lei, leiam, se atualizem, tem muita coisa importante, né, que dita as regras para o nosso dia a dia nas escolas, e alguns artigos, eles têm outras leis complementares, né, que surgiram a partir desses dispositivos e que vão complementar o que foi determinado inicialmente na LDB, tá bom? Nós vamos continuar ainda falando um pouquinho mais sobre a LDB, mais alguns pontos importantes na próxima aula, e eu espero vocês lá. Um abraço e até logo.